Olá, contratualistas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre classificação dos contratos. Curiosos para saber? Vou contar tudo. A gente vai aprofundar o estudo sobre classificação dos contratos, um dos temas importantes do direito contratual. A correta compreensão das diversas classificações é essencial para que possamos aplicar adequadamente as normas jurídicas e entender as diferentes obrigações e direitos que surgem em cada tipo de contrato. A diversidade de classificações refletem as múltiplas funções que os contratos exercem na sociedade, especialmente em contextos econômicos, sociais e até tecnológicos que estão em constante transformação. Nessa aula, nós vamos abordar 4 classificações principais, que são contratos unilaterais e bilaterais, contratos onerosos e gratuitos, contratos comutativos e aleatórios, contratos de adesão e negociais. Cada uma dessas classificações tem implicações diretas nos direitos e deveres das partes, nas responsabilidades que cada uma delas assume e nas possíveis intervenções judiciais em caso de desequilíbrio contratual. Ao longo desta aula, utilizarei exemplos práticos, decisões judiciais para ilustrar como esses conceitos são aplicados na prática. E ao final de cada sessão, como sempre, trarei reflexões para estimular o debate crítico dos nossos contratualistas. Além do mais, vamos observar oportunidades que essas classificações apresentam no cenário jurídico contemporâneo. Vamos lá? A primeira classificação que vamos estudar é a distinção entre contratos unilaterais e bilaterais, também conhecidos como contratos sinalagmáticos. Essa classificação é crucial para entender a dinâmica de obrigações e responsabilidades das partes envolvidas. Os contratos unilaterais são aqueles que apenas uma das partes assume uma obrigação em relação à outra, sem que a outra parte tenha qualquer tipo de contrapartida. Um exemplo clássico de contrato unilateral é a doação, onde o doador entrega um bem ao donatário sem que este tenha que oferecer algo em troca. No entanto, mesmo em contratos unilaterais, a parte beneficiada pode ter responsabilidades indiretas, como o cuidado com o bem recebido ou a obrigação de cumprir certos encargos estabelecidos pelo doador, desde que não sejam muito onerosos. Um exemplo de doação com encargo que podemos trazer é o caso de contrato unilateral com encargo que foi julgado pelo STJ em 2020 no RESP 1.622.377 de Minas Gerais, envolvendo a doação de um terreno para uma organização sem fins lucrativos, com a condição de que o terreno fosse utilizado exclusivamente para a construção de um hospital infantil. Imaginem que após alguns anos a organização tentou vender o terreno para levantar fundos, alegando dificuldades financeiras. Nesse sentido, o STJ decidiu pela anulação da venda, reafirmando que o encargo estabelecido no contrato de doação vinculava o donatário e que o descumprimento da condição imposta pelo doador implicava em nulidade da alienação. Esse caso demonstra como, mesmo em contratos unilaterais, é possível estabelecer condições ou encargos que devem ser respeitados pelo beneficiário, sob pena de anulação do contrato. Gostaria de trazer também uma reflexão sobre os contratos unilaterais. Nos contratos unilaterais, a ausência de uma contraprestação direta pode criar a falsa impressão de que a parte beneficiada está completamente isenta de obrigação. No entanto, como vimos no exemplo acima de encargo, existem situações que as responsabilidades do donatário são tão importantes quanto as obrigações do doador. E por isso, contratualistas, eu trago uma reflexão. Nos contratos unilaterais com encargo, até que ponto é possível exigir a responsabilidade da parte beneficiada sem comprometer o caráter gratuito do contrato? Uma outra reflexão é: seria justo anular uma doação por falhas mínimas no cumprimento do encargo ou seria necessário uma maior flexibilidade? E aí, contratualistas, quero ouvir vocês. Vamos falar agora sobre contratos bilaterais. Os contratos bilaterais ou sinalagmáticos são aqueles que ambas as partes assumem obrigações recíprocas. Aqui, o equilíbrio contratual é essencial, pois cada parte espera receber algo em troca da prestação que está oferecendo. O contrato de compra e venda é um exemplo clássico. O vendedor entrega um bem e o comprador paga o preço acordado. Nos contratos bilaterais, a teoria do inadimplemento é particularmente relevante, uma vez que o descumprimento de uma das obrigações permite à outra parte exigir a execução forçada ou a rescisão do contrato. A exceção de contrato não cumprido, descrito no artigo 476 do Código Civil, que diz o seguinte: nos contratos bilaterais
Nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o inadimplemento do outro. É uma importante ferramenta jurídica nesses contratos, permitindo que uma das partes se recuse a cumprir sua prestação se a outra parte não tiver cumprido a sua. Querem entender melhor? Vamos falar de um exemplo de inadimplemento de contrato de prestação de serviço. Imaginem o inadimplemento de um contrato bilateral que envolveu um contrato de prestação de serviço de construção civil. O contratante, imaginem, pagou antecipadamente por serviços de reforma, mas a empresa contratada entregou o serviço com inúmeros defeitos, descumprindo os prazos estipulados. O contratante decidiu então rescindir o contrato e pleiteou a devolução do valor pago, além de danos morais pelos transtornos causados. Imaginem que um tribunal de justiça, ao se deparar com essa situação, tenha aplicado a teoria do inadimplemento e a exceção do contrato não cumprido, condenando a empresa a devolver o valor pago e indenizar o cliente pelos danos sofridos. Devemos sempre levar em consideração que nos contratos bilaterais o equilíbrio entre as obrigações é um aspecto fundamental. No entanto, situações como a pandemia da Covid-19 mostram que eventos imprevisíveis podem afetar esse equilíbrio, forçando as partes a renegociar os termos contratuais. Tribunais têm sido desafiados a aplicar a teoria da imprevisão para justificar os contratos de acordo com a nova realidade econômica. Vamos refletir, contratualistas? Em contratos bilaterais, até que ponto as partes devem estar dispostas a renegociar os termos contratuais diante de eventos imprevistos? Uma outra reflexão é: a teoria da imprevisão deve ser aplicada amplamente para proteger a parte mais afetada ou deve ser limitada para garantir a estabilidade jurídica? Comentem aqui embaixo. Outra classificação importante dos contratos é entre contratos onerosos e contratos gratuitos. Essa distinção é relevante para determinar as expectativas das partes em relação ao contrato e entender como as obrigações serão distribuídas entre elas. Nos contratos onerosos, ambas as partes assumem obrigações com o objetivo de obter um benefício econômico. Aqui, a troca de prestações é essencial para o equilíbrio contratual. Exemplos típicos são o contrato de compra e venda, o contrato de locação e os contratos de prestação de serviços. Nesses contratos, as partes estão sujeitas à teoria do enriquecimento sem causa. Já ouviram falar sobre isso? Pois recomendo a leitura do artigo 884 do Código Civil. Em suma, essa máxima impede que uma parte obtenha vantagem indevida em detrimento da outra. Além disso, a aplicação de cláusulas penais, reajustes de valores e garantias de cumprimento são frequentes para assegurar que o equilíbrio entre as prestações seja mantido ao longo do tempo. Nesse sentido, uma questão frequentemente levada ao judiciário envolve contratos de locação comercial em momentos de crise econômica. Um exemplo seria uma rede de restaurantes que entrou com uma ação solicitando a revisão de contratos de locação em shopping centers, alegando que a crise gerada pela pandemia havia provocado uma drástica queda na receita, tornando impossível o pagamento dos aluguéis dos valores pactuados. Imagine que fosse aplicada a teoria da onerosidade excessiva como válida para reequilibrar as prestações contratuais, permitindo a revisão dos valores de locação temporariamente. Vamos fazer uma reflexão sobre contratos onerosos. Nesses contratos, o equilíbrio contratual é essencial, mas situações como inflação elevadas ou crises econômicas podem afetar esse equilíbrio de maneira significativa. Em contratos de longo prazo, como os de locação ou concessão de serviços públicos, é comum a previsão de cláusulas de reajuste e de revisão periódica para evitar que uma das partes seja prejudicada por mudanças econômicas imprevistas. E aí, contratualistas, eu quero trazer para vocês um ponto de reflexão. Em contratos onerosos de longa duração, até que ponto os reajustes automáticos são suficientes para manter o equilíbrio entre as partes? Seria necessário permitir revisões mais frequentes em situações excepcionais, como crises econômicas, ou essas revisões deveriam ser limitadas para garantir a segurança jurídica? Comentem aqui embaixo, quero saber de vocês. Neste momento, vamos falar sobre contratos gratuitos, onde uma das partes obtém um benefício econômico enquanto a outra parte age por liberalidade, sem exigir uma contraprestação. O exemplo clássico do contrato gratuito é o contrato de doação, como já foi falado, mas também podemos mencionar o comodato, empréstimo de uso gratuito, e a fiança. Embora os contratos gratuitos não envolvam uma contraprestação direta, a legislação impõe limites e responsabilidades, especialmente para proteger a parte que realiza a liberalidade. No caso da doação, por exemplo, o doador pode estabelecer encargos ou condições para que o donatário mantenha o bem em boas condições ou utilize de maneira adequada.
Caso o donatário não cumpra essas condições, o doador pode revogar a doação. Vamos entender isso através de um exemplo? Vamos falar hoje sobre revogação de doação por ingratidão. Um exemplo prático relevante para o conteúdo abordado envolve a revogação de doação por ingratidão, prevista no artigo 555 do Código Civil. Imagine que um pai doou um imóvel para o seu filho com a condição de que o filho cuidasse dele na velhice. No entanto, o filho abandonou o pai em um asilo, ignorando suas necessidades. O pai, então, entrou com ação para revogar a doação, alegando ingratidão. Possivelmente, o tribunal pode acatar o pedido, determinando a reversão do imóvel para o patrimônio do pai, com base no descumprimento da condição e na ingratidão do donatário. Uma reflexão sobre contratos gratuitos é: embora os contratos gratuitos sejam, por natureza, menos rigorosos em termos de contraprestação, os casos de doação com encargos e a possibilidade de revogação por ingratidão mostram que há um campo de responsabilidades morais e legais envolvidos nesse contrato. E aí, contratualistas, vamos refletir? Em caso de doação com encargos, até que ponto a violação de um encargo justifica a revogação total da doação? Seria mais adequado aplicar sanções proporcionais ao descumprimento do encargo, preservando o restante do contrato? Escrevam aqui embaixo, eu quero ouvir vocês. Agora vamos falar de uma terceira classificação, que está entre contratos cumulativos e aleatórios. A distinção entre esses contratos é fundamental para entender a previsibilidade das prestações assumidas pelas partes. Essa classificação é especialmente importante em contratos de longo prazo, onde os riscos podem variar ao longo do tempo. Nos contratos comutativos, as prestações são certas e determinadas no momento da celebração do contrato. Isso significa que ambas as partes têm conhecimento exato das obrigações que irão assumir, e essas obrigações são consideradas equivalentes desde o início do contrato, como a compra e venda de mercadorias, prestação de serviços e locações. A segurança jurídica que os contratos comutativos oferecem é um de seus principais atrativos, uma vez que as partes sabem exatamente o que esperar do outro lado da relação contratual. Em que pese as partes saibam as obrigações pactuadas, é possível que passem por ajustes. Um exemplo relevante é o caso de um contrato de fornecimento de matéria-prima para uma indústria automobilística. O contrato até então, no exemplo, previa a entrega de uma quantidade fixa de aço por um preço determinado com reajustes anuais baseados em índices inflacionários. No entanto, devido a uma crise econômica global, o custo do aço aumentou significativamente e o fornecedor pediu a revisão do contrato para ajustar o preço. Seguindo o exemplo, imagine que o tribunal tenha decidido pela aplicação da teoria da onerosidade excessiva, permitindo que o contrato fosse revisado para refletir uma nova realidade econômica. Esse caso mostra como, mesmo em um contrato comutativo onde há previsibilidade das prestações, fatores externos podem desestabilizar o equilíbrio entre as partes, justificando a intervenção judicial. Vamos refletir, contratualistas? Em contratos comutativos, seria apropriado prever cláusulas de revisão automática diante de eventos externos imprevistos, como crises econômicas ou desastres naturais? Ou esse pensamento comprometeria a segurança jurídica e a previsibilidade das prestações? Comentem aqui embaixo. Agora vamos falar dos contratos aleatórios, onde uma ou ambas as partes assumem o risco de uma prestação incerta que depende de eventos futuros imprevisíveis. Esses contratos são especialmente comuns em setores como o agronegócio, o mercado financeiro e seguros. Um exemplo é o contrato aleatório de seguro, onde o segurado paga um prêmio, mas só receberá a indenização caso ocorra o sinistro. A aleatoriedade implica que as partes estão cientes de que os resultados do contrato podem ser favoráveis ou não, dependendo do comportamento de variáveis externas. Nesses contratos, a boa-fé e a transparência são essenciais para garantir que os riscos sejam claramente assumidos por ambas as partes. Vamos entender através de exemplo de um contrato de seguro agrícola. Imagine que um grupo de produtores rurais que contratou um seguro para cobrir perdas em caso de estiagem severa. No entanto, após um ano de seca extrema, a seguradora negou a indenização, alegando que as condições climáticas não atendiam aos critérios estabelecidos na apólice. É possível que um tribunal, ao julgar o caso, determine que a seguradora deva pagar a indenização, pois havia falhado em especificar claramente os critérios de cobertura no contrato, que causou prejuízos irreparáveis aos produtores. Esse caso que eu venho trazendo reflete a importância da transparência e da clareza em contratos aleatórios, especialmente quando se trata de riscos que afetam diretamente a subsistência das partes. Vamos refletir, contratualistas? Nos contratos aleatórios, como o caso de seguro,
Seria necessário exigir que as cláusulas contratuais fossem redigidas de forma mais clara e acessível, de modo a evitar que as partes desconheçam os riscos que estão assumindo? Será que essa postura reduziria a aleatoriedade inerente ao contrato, comprometendo a natureza de assunção dos riscos? Escrevam aqui embaixo. Agora vamos à terceira classificação de contratos, a distinção entre contratos de adesão e contratos negociais. Essa é uma classificação das mais importantes em termos de proteção ao consumidor e da regulação do poder econômico. Em um cenário cada vez mais dominado por grandes empresas, essa classificação tem implicações diretas na distribuição de riscos e na proteção jurídica das partes. Os contratos de adesão são contratos em que uma das partes, chamada de aderente, não participa da elaboração das cláusulas nem discussão delas, cabendo a elas apenas aceitar ou recusar os termos previamente estipulados pela outra parte, geralmente a fornecedora de um produto ou serviço. Esse tipo de contrato é comum em setores onde a padronização de cláusulas e condições facilita as operações, como telefonia, serviços bancários, seguros, planos de saúde e plataformas digitais. Como já falamos, o CDC estabelece regras rigorosas para proteger o consumidor, que é considerada a parte mais vulnerável nesses contratos. O artigo 51 do CDC prevê que são nulas de pleno direito as cláusulas que imponham obrigações excessivamente desproporcionais ao consumidor, ou mesmo que restringam indevidamente os seus direitos. O objetivo dessas normas é garantir o equilíbrio nas relações contratuais e impedir abusos de uma das partes. Acerca dos contratos de adesão, venho trazer para vocês alguns enunciados do Conselho da Justiça Federal, que esclarece e complementa a interpretação de normas jurídicas, incluindo as relativas aos contratos de adesão. É possível destacar os seguintes enunciados. O enunciado 167, que determina que nos contratos de adesão, a interpretação das cláusulas deve sempre favorecer o aderente, ou seja, em caso de dúvida sobre o alcance de uma cláusula, a interpretação deve ser feita em favor do consumidor. Esse princípio é conhecido como interpretação pró-consumidor. Por sua vez, o enunciado 164 esclarece que o contrato de adesão deve seguir o princípio da boa-fé objetiva, o que significa que as cláusulas devem ser formuladas de maneira clara, compreensível para o consumidor. A boa-fé objetiva exige lealdade e transparência, prevenindo que o consumidor seja prejudicado por cláusulas dúbias ou desproporcionais. Nesse sentido, também o enunciado 165 reforça que as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito, independente de ação judicial específica para esse fim. Dessa forma, mesmo que uma cláusula abusiva conste do contrato, ela não terá qualquer validade jurídica e não pode ser exigida do consumidor. O enunciado 286 estabelece que as cláusulas limitativas ou restritivas de direito devem ser redigidas de maneira destacada, de forma a serem percebidas claramente pelo consumidor e devem ser previamente esclarecidas a ele. Essa falta de destaque pode tornar, sim, a cláusula nula. Por sua vez, o enunciado 293 determina que em contratos de adesão é necessário que o consumidor tenha ciência prévia de todas as cláusulas, especialmente as que limitam seus direitos. Esse enunciado reforça o dever de informação, obrigando o fornecedor a destacar e explicar ao consumidor as condições contratuais, principalmente as que possam limitar seus direitos ou impor obrigações adicionais. Esses enunciados, eles reforçam a proteção ao consumidor nas relações contratuais de adesão, aliando-se ao CDC para prevenir abusos e assegurar que os contratos sejam justos e compreensíveis. Dessa forma, o ordenamento jurídico brasileiro promove o equilíbrio das relações de consumo, garantindo que o consumidor tenha acesso a informações claras e contratos justos, sem que seu direito seja limitado de forma abusiva ou desequilibrada. Nesse sentido, podemos destacar que em um contrato de plano de saúde em que a operadora impôs cláusulas de reajuste abusivas para consumidores idosos, a operadora pode vir a ser questionada e muitas vezes argumenta que o aumento das mensalidades foi justificado por um maior risco de sinistros entre os idosos. Entretanto, o reajuste viola o equilíbrio contratual e impõe obrigações desproporcionais ao consumidor, devendo ser declarada a cláusula nula e ordenando a revisão dos valores cobrados indevidamente. Além do mais, devemos refletir que nos contratos de adesão, a assimetria de poder entre as partes é um dos principais desafios. Consumidores muitas vezes não têm a oportunidade de negociar os termos do contrato e são forçados a aceitar cláusulas que não são claras e nem favoráveis. Nesse sentido, o CDC foi criado para mitigar esse desequilíbrio,
Mas ainda há muitos debates de como garantir a transparência e a clareza das cláusulas. Vamos refletir, contratualistas. Em contrato de adesão, seria apropriado exigir uma análise prévia obrigatória das cláusulas por órgãos reguladores como o PROCON, para garantir que não hajam abusos? Ou será que isso resultaria em uma intervenção excessiva no livre mercado? Quero ouvir os comentários aqui embaixo. Vamos falar agora de contratos negociais. São também chamados de contratos paritários. São aqueles em que as partes têm plena liberdade para discutir e ajustar os termos do contrato, estabelecendo as condições que melhor atendam aos seus interesses. Esse tipo de contrato é comum em transações comerciais entre empresas, onde ambas as partes têm o poder de barganha e capacidade de influenciar o conteúdo do contrato. Nos contratos negociais, a presunção de igualdade entre as partes é fundamental e espera-se que cada parte tenha condições de avaliar os riscos e benefícios envolvidos. No entanto, mesmo nesses contratos, os princípios da boa-fé e função social continuam aplicáveis para evitar abusos e garantir que o contrato atenda aos interesses legítimos de ambas as partes. Querem entender isso através de exemplo? Vamos pensar num contrato de fornecimento de energia entre grandes empresas. Imaginem um contrato de fornecimento de energia elétrica entre uma grande indústria e uma concessionária. A indústria solicitou a revisão dos preços de fornecimento de energia, alegando que o contrato se tornou excessivamente oneroso devido a um aumento abrupto nas tarifas regulatórias. Seria possível a aplicação da teoria da imprevisão para ajustar os valores do contrato, uma vez que o aumento tarifário não estava previsto e gerou desequilíbrio nas prestações acordadas. Esse caso demonstra como, mesmo em contratos negociais onde as partes têm maior liberdade de negociação, a intervenção judicial pode ser necessária para restabelecer o equilíbrio quando ocorrem eventos imprevistos. Ainda nesse sentido, a igualdade entre as partes é presumida, mas em situações de crises ou eventos imprevistos, essa igualdade pode ser desafiada. A aplicação da teoria da imprevisão ou onerosidade excessiva nesses contratos levantam questões sobre o grau de flexibilidade que deve ser permitido para ajustar os termos contratuais. Vamos refletir, contratualistas? Em contratos negociais, até que ponto o judiciário deve intervir para ajustar os termos contratuais quando ocorrem eventos imprevistos? Seria mais apropriado exigir que as partes negociem previamente cláusulas de revisão automática para evitar a judicialização excessiva? Escreve aqui embaixo. E, em suma, a classificação dos contratos desempenha um papel crucial na interpretação e na aplicação do direito contratual. A distinção entre contratos unilaterais, bilaterais, onerosos, gratuitos, comutativos aleatórios, de adesão e negociais, reflete a diversidade das relações jurídicas e econômicas que podem ser estabelecidas entre as partes. Cada classificação possui implicações diretas sobre os direitos e deveres das partes, as responsabilidades assumidas e as possíveis intervenções judiciais para restabelecer o equilíbrio contratual. Nos contratos bilaterais, a reciprocidade de obrigações é fundamental, mas eventos como crises econômicas podem exigir a aplicação da teoria da imprevisão ou onerosidade excessiva. Nos contratos de adesão, a proteção ao consumidor é essencial para evitar abusos de poder econômico. Nos contratos aleatórios, a clareza na definição dos riscos é crucial para evitar litígios decorrentes de eventos imprevistos. O desafio do direito contratual e seu contratualista é equilibrar a autonomia das partes com a proteção dos mais vulneráveis, garantindo que os contratos reflitam um compromisso justo entre as partes, sem comprometer a segurança jurídica. E agora, vamos refletir, contratualistas? Com o avanço das transações digitais e a crescente complexidade dos contratos, seria necessário atualizar a legislação para refletir as novas realidades econômicas e tecnológicas? E um outro ponto que eu gostaria de trazer à reflexão é como garantir que os contratos continuem a promover o equilíbrio e a boa-fé em um cenário globalizado e digitalizado? Escreve aqui embaixo. Finalizamos a nossa aula. Agradeço mais uma vez a sua companhia e vamos para a próxima.